Pessoal, continuando aqui a nossa linha de fundamentos da matemática, né, conhecimentos que muitas vezes fazem a diferença quando a gente já está estudando outros conceitos da matemática mais avançados. Então, continuando nessa linha, nós vamos hoje para um vídeo que se trata de álgebra, né, simplificações de expressões algébricas, resolução de equações algébricas, o envolvimento da álgebra em problemas, por exemplo, de volume, de área, esse tipo de coisa. Então, o principal motivo de eu estar montando esse vídeo aqui, primeiro é continuar, né, nessa linha aí de uma matemática mais fundamental, e também o pedido de uma aluna minha, a Ana, que realmente se tornou uma querida com pouquíssimo tempo que a gente tem contato. E ela é uma menina esforçada, é uma menina que a gente nota que tem muita inteligência. Então, Ana, continua aí estudando, porque valerá a pena, você vai ver. Tá? Então, para ajudar a Ana e ajudar as outras pessoas, vamos começar com um probleminha que ela mandou para mim. Então, assim, a gente tem essa expressão algébrica, né? E a nossa tarefa aqui nessa expressão algébrica é tentar simplificá-la. Então, o que é que acontece, pessoal? O que é essa tarefa de simplificar uma expressão? Simplificar uma expressão é reduzir a expressão a um menor tamanho, na verdade, ao menor tamanho possível. E a gente vai entender isso ao longo de um processo que nós vamos executar aqui. Então, quando a gente se depara com esse tipo de expressão, a primeira coisa que a gente nota é que a gente tem que aplicar uma distributiva, por exemplo, desse fator para dentro desse parêntese. E, obviamente, da mesma forma, desse fator para dentro desse parêntese. Então, é isso que nós vamos executar. Primeiro, vamos fazer aqui com o 2. Ó. Então, quando eu multiplico o 2 pelo 4n2, 2 vezes 4 é 8, eu vou ficar com 8n2. Eu não consigo modificar o n2. Por quê? Porque eu não estou multiplicando ele por n. Se eu estivesse multiplicando por n, ficaria n3 e daí por diante. Mas não é o caso. Então, 2 vezes 4 é 8 e o n2 fica ali, né? Ele não se altera. Quando eu multiplico o 2 pelo 3n, notem que tem um sinal de mais, e como o 2 é positivo e o 3 também, então 6n. Então essa distributiva em amarelo já foi embora. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma distributiva do laranja, o 4 com o n mais 5. Mas eu tenho que prestar muita atenção, realmente aqui eu tenho que ter uma atenção redobrada, porque eu tenho esse sinal menos aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse menos de fora e vou abrir aqui, pessoal, um parêntese. E vou executar a distributiva com 4. Então, 4 vezes n é 4n e 4 vezes 5 é 20. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sinal menos que eu deixei aqui de fora, esse aqui, ó, e vou aplicar para dentro do parêntese. Então, o que é que vai acontecer? 8n2 mais 6n menos 4n menos 20. Por quê? Porque o menos, esse menos que está fora do parêntese, modifica o sinal de tudo que está dentro do parêntese. Então o 4n que era positivo passa a ser negativo, o 20 que era positivo passa a ser negativo também, ok? E aí tem uma coisa interessante, né? O que é que acontece? Nós temos aqui dois fatores, se vocês repararem, esse fator e esse fator, que tem o mesmo nome. Eu costumo chamar de nome que é assim, ó. O 8n2 é como se fosse de uma família de n ao quadrado. 8n ao quadrado. Desculpa, às vezes eu chamo esse negócio de n2. Então, 8n ao quadrado. Já o 6 tem uma família chamada n. 6n. O 4 também tem uma família chamada n. Pois bem, a gente não pode separar a família. Então, o que nós vamos fazer aqui é juntar os termos de mesma família. Então, eu vou ficar aqui com 8n ao quadrado. Vou juntar o 6n com 4n. Como? Através dessa operação. 6n tirando 4n, imagina, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, de uma forma só para ilustrar. 6n seriam isso aqui, né? n mais n mais n mais n mais n. 6n's. Se eu tiro desses 4, eu fico só com 2. É por isso que dá 2n, ok? Então, vamos lá. De 6n tirando
os 4n que eu falei, a gente vai ficar somente com 2n's, né? Então, mais 2n's menos 20. E essa é a expressão simplificada dessa original que nos foi enviado pela Ana. Foi enviada pela Ana. Então nós temos aqui, ó, 8n ao quadrado mais 2n menos 20. E você pode ver, uma coisa que tem que notar aqui e tem que chamar realmente bem a atenção, a família desse cara é n ao quadrado, a família desse cara é n e a família desse cara é nada. Então, são de famílias diferentes e, portanto, não podem ser misturados, ok? Então, simplificação passa por esse processo. Vamos colocar um outro exemplo aqui para que vocês entendam especificamente o que a gente está querendo passar, tá bom? Então, olha esse outro exemplo, né? G igual a 2 que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 5, menos 4 que multiplica x ao quadrado menos 4. Beleza, então o que é que nós vamos fazer? A exemplo do que a gente já fez na anterior, nós vamos pegar esse 2, vamos aplicar a distributiva aqui para dentro. Depois nós vamos pegar esse 4 e vamos aplicar uma distributiva aqui para dentro, ok? Muita atenção nesse sinal aqui, ok? Então vamos lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer. 2 que multiplica x ao quadrado, 2x ao quadrado. Aliás, pessoal, deixa eu só abrir um parênteses. O que é que significa multiplicar o x ao quadrado por 2? Multiplicar o x ao quadrado por 2 é a mesma coisa que somar x ao quadrado com x ao quadrado. Olha, nessa soma o x ao quadrado aparece quantas vezes? 2. Então isso significa multiplicar o x ao quadrado por 2. É repetir o x ao quadrado 2 vezes em uma soma. Se fosse vezes 3, era x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, que dá 3x ao quadrado. Ok? E daí por diante. Então, tendo entendido isso, que muitas vezes a gente não entende essa parte, vamos em frente aqui. Então, ó, 2 que multiplica x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais, porque eu tenho o 2 positivo, o 2 que está fora do parênteses positivo e o 2 que está dentro do parênteses positivo também. 4x. O 2 que está fora do parênteses é positivo, o 5 que está dentro do parênteses é positivo. Mais 10. Ok? Agora, aí vem a parte laranja, ó. Vou pegar o sinal menos e vou abrir um parêntese. 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 vezes menos 4, menos 16. Ok? Agora o que é que eu faço? 2x ao quadrado, mais 4x, mais 10, menos 4x ao quadrado, mais 16. Lembrando que o menos que está fora do parêntese modifica o sinal de tudo que está dentro do parêntese. Se o 4x ao quadrado era positivo, passa a ser negativo. Se o 16 era negativo, passa a ser positivo. Agora, qual é o nosso trabalho na sequência? Localizar as famílias de mesmo nome. Observe que logo no início a gente já tem o 2x ao quadrado e o 4x ao quadrado. Portanto, são da mesma família, portanto, tem que ficar junto. Só que aí a gente tem uma situação, pessoal, que eu vou escrever aqui fora, que é assim, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado, ok? Nós temos essa situação dos dois termos que têm a mesma família, que é x ao quadrado. Muita gente tem dificuldade de fazer isso. Então, como que eu vou passar para vocês? Eu vou passar de duas formas e aí vocês escolhem qual é a melhor forma para se fazer, ok? A primeira forma é o seguinte, então vamos colocar aqui, primeira forma. A primeira forma vai ser o seguinte, ora, se eu tenho 2x ao quadrado, então eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo bem? Então isso dá 2x ao quadrado. Aí eu quero retirar disso 4x ao quadrado. Ora, se eu for retirar 4, mas eu só tenho 2, então eu tiro os 2 e ainda fica faltando o quê? Fica faltando 2, porque eu tenho que tirar 4. Quando falta, a gente coloca esse sinal menos e seria menos 2x ao quadrado. Portanto, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. Tá. Se essa forma não agradar, vamos para uma segunda forma. A segunda forma é o seguinte, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Vocês concordam comigo que o x ao quadrado ele é comum, não é? Beleza, se do primeiro termo eu tirar o x ao quadrado, e quando eu falo tirar é dividir.
Então, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai sobrar só o 2. Menos, porque tem um sinal menos, 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado, sobra só o 4. Então vai ficar x ao quadrado que multiplica 2 menos 4. Ora, o que é 2 menos 4? Aqui até eu já tinha passado a manha para os meus alunos, mas eu vou repetir. O 2 é positivo, o 4 é negativo. Todas as vezes que eu tenho uma operação de soma ou subtração em que os números têm sinais diferentes, eu vou executar sempre uma subtração. 4 menos 2 dá 2. Agora, eu tenho que manter junto a esse 2 o sinal do maior número. Como o maior número é 4 e o sinal dele é negativo, então eu tenho que colocar um sinal negativo aqui. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Ok? Então vejam que os dois resultados dão o mesmo. Ou seja, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado tem que resultar em menos 2x ao quadrado. Ok, pessoal? Então, é sempre bom contar com a paciência de vocês para a gente explicar esses pormenores, porque sem entender essas passagens, a gente vai entrar num caminho que eu acho muito ruim dentro da matemática, que é o caminho da decoreba. E eu não vejo que o caminho da decoreba na matemática seja uma coisa muito interessante. Então, 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Agora repare, o 4x, né, que é o termo que vem logo aqui na sequência para a gente. O 4x não tem como ser junto com nada, porque eu não tenho outro elemento com a família x. Portanto, o 4x vai ficar aqui sozinho. Agora, temos um porém. O 10 e o 16, eles são da família que não tem nome, porque não tem x ao quadrado e tal. E 10 mais 16, para juntar esses dois termos, dá 26. Se vocês repararem nessa última expressão, o que é que acontece? Eu tenho sempre termos com famílias diferentes. O primeiro, família x ao quadrado, o segundo, a família x, e o terceiro não tem nome de família. Portanto, isso é a simplificação de g. G foi escrito originalmente como sendo 2 que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 5 menos 4 que multiplica x ao quadrado menos 4. E de forma simplificada, o g, aqui é o próprio g. G é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 26. Ok? Então, essa parte é a parte de simplificação. Agora vamos ver um probleminha envolvendo isso. Como que o probleminha viria para a nossa questão aqui, ok? Então, vamos para uma parte que os livros, a internet também chama de problema. Eu, sinceramente, nem sei dizer se isso é um problema. Eu acredito muito assim, que eu gosto de tratar isso como desafio. Então, vou até tirar aqui essa palavra problema, porque problema ninguém quer resolver. E vou colocar desafio, ok? Então, vamos lá. A gente vai ler um texto e a gente vai tentar passar esse texto do português para um texto em matemática, que vai nos dar uma expressão algébrica, ok? Então, ele fala o seguinte: pensei em um número, elevei ao quadrado, obviamente elevei esse número, né, ao quadrado, somei 2 ao resultado do quadrado. Multipliquei a soma por 3 e acrescentei a ela o quádruplo do número. Bom, pessoal, parece ser muito complicado, mas vamos ver. Então, vou escrever aqui a nossa solução. Vamos ver que não tem nada de complicado. A questão é paciência e uma boa leitura. Ok? Então vamos passo a passo. Primeiro ele diz, pensei em um número. Bom, eu não sei que número é esse, mas normalmente na matemática a gente fala sobre x. X é a tal da incógnita, ou seja, é aquilo que eu não conheço. Tem gente que chama de y, tem gente que chama de z, tem gente que chama de a. Nesse caso aqui eu vou chamar x, ok? Então o número que eu pensei, eu vou chamar esse número de x. Beleza. Aí ele diz, elevei ao quadrado. Opa! Elevei o número que eu pensei ao quadrado. Somei 2 ao resultado. O resultado é x ao quadrado. Quando ele diz somei 2, então eu somei 2. Tudo bem? Multipliquei a soma, veja a soma que eu acabei de fazer. Multipliquei a soma por 3. Opa, então posso falar sobre isso aqui, ó.
3 que multiplica a soma. Ou o 3 também pode aparecer depois, não tem problema, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? E acrescentei a ela, ou seja, na verdade, a ele, ao produto, 3 vezes x2 mais 2, o quádruplo do número. Bom, então, peraí, calma. O número é x. Se ele diz que acrescentou, acrescentou é somar. E se ele diz que é o quádruplo do número, então é 4. Quádruplo é multiplicar por 4. Triplo, multiplicar por 3. Dobro, multiplicar por 2 e por aí vai. Então, tranquilo a forma de apresentar? Pensei no número x, elevei ao quadrado, x ao quadrado. Somei 2 ao resultado, mais 2. Multipliquei a soma por 3. 3 que multiplica x ao quadrado mais 2. Acrescentei mais o quádruplo do número, 4x. Então, essa é a nossa expressão, só que ela é uma expressão que não está simplificada, e a gente precisa simplificar. Então, o que nós vamos fazer a mais é aplicar a distributiva do 3 aqui para dentro. Note que o 3 é positivo e todos os termos que estão dentro do parênteses também são positivos. Então, 3x ao quadrado, mais 3 vezes 2, 6, mais 4x. Observe que nessa forma eu já tenho todos os termos com famílias diferentes. Eu tenho x ao quadrado, uma família, tenho 6 que não tem família e tenho o x que é outra família. Então, nós costumamos, na matemática, organizar isso dessa forma. Ok? Então, 3x ao quadrado mais 4x mais 6. Bom, poderíamos fazer outras perguntas aqui. Por exemplo, tá, eu tenho essa forma aqui simplificada. Então, dá licença, deixa eu só aproveitar o nosso quadro aqui. Então, vou diminuir aqui e colocar aqui só para a gente pensar umas outras coisas aqui. Tem probleminha que traz assim, tá, tudo bem. Se esse número for 2, qual o resultado dessa expressão? Opa, qual o resultado da expressão se o x for 2? Poxa, a expressão é 3x ao quadrado mais 4x mais 6. Se o x for 2, então tudo bem. Então, 3 que multiplica 2, porque o x é 2 ao quadrado, mais 4 que multiplica x, só que o x assume o valor 2, mais 6. Muito cuidado com a ordem em que vocês vão executar as operações. Primeiro as potências, depois as multiplicações e só por último a soma. Portanto, primeiro eu vou resolver o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 2 é 8, mais 6. Se eu somar, 12 mais 8, 20. 20 mais 6, 26. Então, se o número que eu pensei fosse o número 2, o resultado da expressão e desse texto em português, que está aí em branco, todo, seria 26. Então, é basicamente isso, pessoal. Então, o que a gente chama esse 26 aqui, ele é o valor numérico dessa expressão para um x específico. Aqui, no caso, o x que a gente usou foi o x igual a 2. Ok? Vamos para a terceira parte desse vídeo, para ele também não ficar monstruoso de grande, que é a aplicação desse tipo de coisa em algumas resoluções de geometria, tá bom? Então, a nossa aplicação aqui ela vai ser baseada nessa figura. Essa figura foi um problema também enviado pela Ana, que é a moldura de um quadro. Tá? Então, a moldura do quadro é feito, né? O quadro, a foto, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer a foto ficaria nessa parte de dentro aqui, tá? A parte em vermelho seria a parte da moldura. E ele dá as dimensões da moldura. O que é que seria o 30 centímetros? O 30 centímetros seria essa distância aqui, ó. Isso seria 30 centímetros, ok? O que é que seria os 50 centímetros? Essa distância daqui até aqui, ó. É essa distância aqui, 50 centímetros. O que é que seria esse x? Esse x é essa distânciazinha daqui até aqui, ó. Certo? E o que é que seria o outro x que está lá embaixo? Essa distância daqui até aqui. Ok? Aí, pessoal, ele pede para que a gente escreva em função de x, quer dizer, no final tem que ter um x no meio do negócio, a expressão algébrica que expresse a área da moldura. A moldura é essa parte aqui, ó. Ok? Toda essa parte aqui, isso aqui é a moldura, não é a parte de dentro. É a parte de, né, essa parte aqui entre as linhas vermelhas, ok?
Aí o que é que eu pensei para isso? Inclusive no problema que a Ana me enviou, tem essa dica. Montar figuras menores, que sejam mais simples. Então o que é que eu fiz? Ó, eu pensei no seguinte, se a gente cercar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, a gente tem um quadradinho. A mesma coisa eu vou fazer no canto de cá, a mesma coisa eu vou fazer no canto de cá, a mesma coisa eu vou fazer no canto de cá. Essa é a primeira saída. Agora observem, esses quadrados em branco, o que é que acontecem com eles? Olha só, esse lado do quadrado é x e esse lado do quadrado é x também. Por quê? Se ele está dizendo que na vertical essa distância é x, essa distância aqui também é x. Ok? E aí eu vou ter esses quatro quadradinhos aqui, ó. X, né? X, aqui também x, x e aqui também, ó. X e x. Ok? Beleza. Agora, o que é que acontece a mais do que isso? Bom, a mais do que isso, o que acontece é o seguinte. Nós temos aqui também retângulos, ó. Se a gente fechar esse retângulo aqui, o que é que acontece? Bom, esse lado do retângulo aqui eu já tenho, é x. E esse lado aqui na horizontal é 30. Então, já sei que esse retângulo tem base igual a 30, que é na horizontal, e altura igual a x. E interessante que ele se repete aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tenho o mesmo retângulo. Aqui é 30 centímetros e a altura dele já está até colocada aqui, ó. É x, ok? Para completar essa imagem, o que é que nós temos? Nós temos outro retângulo aqui do lado de cá, cuja altura é 50, ó. Já tem aí. E a base é x. Ó, ela já estava até aqui também, ó, x. Só que nós temos esse retângulo em dois lados. Nós temos aqui também, ok? Então, ó, eu montei essa figurinha aqui que eu acho que ajuda demais, não é? Então, ó, os quadradinhos em amarelo, então as dimensões do quadradinho em amarelo estão aqui, ó, x e x. As dimensões do retângulo verde estão aqui, ó. Aliás, aqui é centímetros, ok? Não é metros, centímetros. E a dimensão do retângulo em azul, né, é 30x. Observem que nós temos dois, um aqui, outro aqui. Os retângulos que estão aí na vertical também dois, ó, aqui e aqui. E os quadradinhos que estão em amarelo, nós temos quatro. 1, 2, 3, 4, ok? Então a gente não pode esquecer disso no final. Para melhorar, eu fiz isso aqui, para destacar. Qual é a área desse cara aqui? Bom, a gente sabe que a área do quadrado é base vezes altura. X vezes x eu vou obter x ao quadrado, ok? A área do retângulo é base vezes altura. Então, a base é x, a altura é 50. Então, eu vou ficar com 50x, base vezes altura. A gente tem mais um retângulo aqui, cuja base é 30 e a altura é x. Bom, então quanto é que vai dar aqui desse retângulo? 30x. Ok? Base vezes altura, 30x. Ok, agora, e da moldura inteira? Bom, pessoal, deixa eu só voltar. Do quadrado aqui amarelinho, nós temos 4 quadrados amarelinhos. Então, se nós temos 4 quadrados amarelinhos, então eu vou ficar com 4 vezes esse cara. Então vai ficar 4x ao quadrado. Ok? Do quadrado verde, do retângulo verde, que é esse retângulo verde que nós temos aqui, nós temos 2. Tá. Se a área do retângulo deu 50, 50 vezes 2, nós temos 100x. E o retângulo azul? O retângulo azul a gente também tem dois, ó. Tem um aqui e outro aqui. Beleza? Então, 2 vezes 30 dá 60x. Ok? Beleza. Se isso é verdade, e nós temos aqui, ó, famílias de nomes iguais, vamos juntar as famílias de nomes iguais. 4x2 mais 160x. E isso aqui é a equação da área da moldura. Portanto, a área da moldura que a gente tem aqui, original, a área é igual a 4x ao quadrado mais 160x. Então, a gente tem a área em função de x. Tá vendo? O x fica.
né? E eu não posso misturar o 4x ao quadrado com o 160x, porque o x ao quadrado é uma família e o x é outra família diferente. Agora, por exemplo, se esse x fosse 2 centímetros, qual seria a área da moldura? Bom, se o x for igual a 2 centímetros, aqui vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado mais 160 vezes 2. Lembrando, primeiro eu faço a potência. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 160 vezes 2, 320. 16 mais 320 vai dar 336, e como é a área? Centímetros quadrados. Então, para um x de 2 centímetros, nós temos que a área da moldura é de 336 centímetros quadrados. Portanto, isso é uma aplicação de álgebra para a elaboração de expressões de área, de volume, de uma série de coisas. Ok, pessoal? Bom, o vídeo já está aqui com 26 minutos. Eu acredito que a gente tenha coberto aí boa parte daquilo que a Ana tinha trazido para a gente como um desafio para ela. Então tá aí, Ana, ó, um vídeo dedicado a você e para ajudar a você e a outras pessoas também. Ok? Um beijão para você, viu? Fica com Deus. Tchau.